Então, bom dia novamente. Daremos início à Acho que estava em inglês. Não, mas não, eu tá já certo coloquei. agora. Tá, Tudo obrigada. certo. Daremos início à 11ª reunião ordinária do Grupo de Governança do Plano de Contingência para Situações de Baixa Umidade, PCBU 2025-2026. E para abrir a reunião, eu convido o secretário José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas. Muito bom dia a todos. Hoje, aqueles céticos, vão dizer que com essa chuva não há umidade, então não há falta de umidade, aliás, está bem úmido, e que então não precisaria existir um grupo como o nosso. É um pessoal negacionista, porque o aquecimento global traz coisas extremas, inesperadas, O único setor que, por enquanto, está gostando muito disso é o setor de previsão de meteorologia. Eu acabei de ler que antes havia só uma empresa no Brasil, mais a Fundação Cobra Cacique Coral. Hoje, há mais de 500 startups fazendo meteorologia, porque o mercado se ampliou, não é só o agronegócio que precisa, o setor de eventos, Nossa cidade é uma cidade de entretenimentos, tem grandes eventos, o setor de moda, muitos outros setores precisam. E entrou em vigor no dia 1º de janeiro a resolução 218 da Comissão de Valores Mobiliários, que obriga todas as empresas que têm ações em bolsa a elaborarem e divulgarem relatórios de informações relacionadas ao clima. Elas precisam mostrar qual o impacto que vai ocorrer sobre as suas atividades. Então, vejam que o clima ele entrou realmente na nossa vida, não vai sair mais, e nós temos de tentar sobreviver a ele, adaptando a cidade para que pessoas não morram em virtude da nossa omissão, Porque a humanidade tem sido muito negligente no trato desse tema. Muito obrigado e vamos ao trabalho. Obrigada, secretário. Eu passo agora para a primeira pauta, que é a Operação Altas Temperaturas. Quem vai apresentar são os responsáveis por SMADs, Augusto Fernandes Neves. Aqui está o Jefferson, mas eu acho que é a Cristiane Leonora da Conceição, é isso? É isso mesmo. Então, por favor, a palavra é de vocês. Bom dia a todos. Meu nome é Cristiane, eu estou como diretora de emergência aqui pela coordenação de pronto atendimento social, faço parte da SMADs, e nós vamos iniciar aqui, o Augusto está conosco também, participando da reunião, representando o gabinete, e nós vamos iniciar com uma apresentação que a gente preparou aqui, falando um pouquinho da OT e da OBT. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, e aí a gente vai conversando durante a apresentação, tá bom? Todos estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Tá bom. Queria só dizer que essa reunião está sendo gravada e que a gente, para computar a presença, quem puder colocar aqui no chat, porque tem algumas pessoas que a gente não tem na listagem, se eu colocar o nome e a secretaria, por favor. Posso iniciar? Pode. Então, tá. Então, aqui é a nossa apresentação, por SMAD, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Aqui fala um pouquinho, do nosso trabalho, o que a gente faz. Eu não consigo ver os slides. Ah, não está conseguindo? Espera só um pouquinho, Não. Deixa eu voltar aqui. Um minutinho. Agora foi. Não. Foi agora? Não. Vocês estão conseguindo ver? Agora está indo. Foi. Agora foi. Agora tá. Então, tá bom. Então, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, SMADs, é um órgão da administração pública responsável por planejar, coordenar e executar as políticas de assistência social do município. O principal objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos em situação de vulnerabilidade e risco social, promovendo o direito à inclusão social, melhoria da qualidade de vida. A SMADs atua na gestão de serviços de programas e benefícios socioassistenciais, como atendimento à família, criança, adolescente, idoso, pessoas com deficiências, além de coordenar equipamentos como CRAS, CREAS e serviços de acolhimento.
Por meio de suas ações, a SMADES busca fortalecer vínculos familiares e comunitários, combater a desigualdade social e assegurar o acesso da população aos direitos básicos. Aqui a nossa composição da secretaria, né? A nossa secretária, doutora Eliana Gomes, a Cássia Travensolo, a secretária adjunto, e o Santana Júnior, que é o nosso chefe de gabinete. Aí aqui a gente vai falar um pouquinho da política, né, da assistência social e emergências no SUAS, tá? Então, a atuação do SUAS nessas situações envolve a proteção social de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social elevado, a mobilização e articulação da rede socioassistencial, socioassistencial, assegurando a continuidade dos serviços essenciais, a oferta de atendimento, orientações e acolhimento emergenciais, conforme a tipificação dos serviços. Atuação intersetorial em conjunto com outras políticas públicas, especialmente em contexto de eventos climáticos extremos. A comunicação e orientação à população usuária, com foco na prevenção de risco e na garantia de direitos. No âmbito da SMADES, as ações de emergência estão vinculadas, entre outros, que são a operação de baixa e altas temperaturas, operação chuvas e metas e ações previstas no Plano de Ação Climática do município de São Paulo, o PRONCLIMA. Plano de contingência para situação de baixa umidade, PCBU, seu enquadramento normativo está estruturado a partir da portaria SGM Clima 77/2025, em consonância com o decreto 63.645, de 7 de agosto de 2024, e nesse contexto torna-se relevante explicitar as competências atribuídas à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, SMADES, conforme disposto no artigo 8º, inciso 4º do relatório do referido decreto. O papel da SMADES no decreto 63.645/2024 informa que todas as unidades estatais e serviços da rede socioassistencial sobre os cenários de baixa umidade relativa do ar, orientar para adoção de medidas de proteção e cuidados aos trabalhadores e usuários, apoiar a divulgação junto aos usuários da rede socioassistencial de campanhas de conscientização sobre os cuidados no período de baixa umidade. E aí a gente vai falar um pouquinho agora da Operação Altas Temperaturas, que é Operação Alta Temperatura, OAT. Qual é o nosso trabalho nesse período? Em períodos de calor extremo, batendo ou ultrapassando os 32 graus Celsius, a Operação Alta Temperatura, OAT, entra em ação. São tendas montadas com pontos estratégicos pela cidade de São Paulo para o acolhimento de qualquer pessoa que queira descansar ou se hidratar. As referências de temperatura adotada pela SMADES decorrem dos parâmetros estabelecidos na Portaria 802, de 16 de abril de 2025, que institui o Plano de Contingência para situações de altas e baixas temperaturas 2025 e 2026. Que são, ao todo, 10 tendas, né? E aí vocês podem, como vocês podem ver, as tendas, elas distribuem frutas, águas. A gente tem alguma foto aqui na exposição. E aqui tem o local onde ficam as tendas exatamente, de acordo com o nosso mapa do município. Então, na região central, a gente tem uma tenda na Praça da República e na Praça Marechal Deodoro. Na região sul, a gente tem uma em Santo Amaro, na Praça Salim Faria Maluf, e Capela do Socorro, na Praça José Boemer Rochel. Na região da norte, a gente tem em Santana, na Rua Paineiro do Campo, número 943, e Vila Maria, na Praça Novo Mundo. Na região da leste, nós temos em Guaianazes, na Rua Capitão Pussi, número 38, e em Itaquera, Avenida Músico de Flor de Avenida Imperador, embaixo do viaduto Jacupesco, e na Moca, na Praça Cidade José da Silva, Campanella. Na região oeste, a gente está com a tenda na Lapa, na Rua Curtume, sem número, esquina com a Guaiacurus, ao lado do Tendal da Lapa. São esses os locais das 10 tendas espalhadas pelo município, pontos estratégicos para o atendimento ao usuário. Em janeiro, os nossos atendimentos de 2025, de janeiro a março, aqui
Isso. Atendimento em 2025, de janeiro a março, foram 9.066.543 atendimentos realizados de pontos de hidratação e espaços climatizados. Em dezembro, 251.810 atendimentos realizados. Em janeiro de 2026, foram 564 mil atendimentos realizados, com essas 10 tendas que foram espalhadas pelo município. A operação baixa temperatura. Na operação de baixa temperatura, OBT, em períodos de noite frias, tendo como mínima 13 graus Celsius, a operação baixa temperatura, OBT, entra em ação. São tendas montadas em pontos estratégicos nas 5 regiões da cidade, com distribuição de chocolate quente, pão, chá, água e cobertores. As referências de temperatura adotada pela SMARTS decorrem dos parâmetros estabelecidos na Portaria 802, de 16 de abril de 2025, que institui o Plano de Contingência para situações de altas e baixas temperaturas 2025 e 2026. As tendas são, conforme a OT, a OBT também, são as mesmas tendas, com os mesmos pontos estratégicos, né, da região central, que é a Praça Marechal e a Praça da República, a região da Sul, Santo Amaro, Capela do Socorro, a região da Norte, Santana e Vila Maria, região da Leste, Guaianazes, Itaquera e Moca. E região da Oeste fica na Lapa. São as tendas que nós atendemos tanto na baixa temperatura quanto na alta temperatura. Atendimentos de 2025, de abril a outubro. 1.894.714 atendimentos realizados em acolhimentos emergenciais 24 horas, distribuição de cobertores e kit higienes nessas 10 tendas que foram citadas acima. Já os atendimentos de emergência, que são chuvas, incêndios, desmoronamento, reintegração de posse e outras atividades, em 2025, nós atendemos 545 ocorrências, foram 16.690 famílias atendidas e 55.394 pessoas atendidas. Essas ações demonstram a capacidade de resposta integrada da política socioassistencial, com a presença contínua e articulação permanente entre os serviços e territórios e emergenciais. Ao todo, 16 mil famílias foram atendidas no período de foram atendidas de 2025 até janeiro de 2026, tá? Então, acho que esse é um pouquinho do nosso trabalho que foi realizado. E aí também deixo em aberto, se vocês tiverem alguma pergunta que a gente possa esclarecer, fiquem à vontade. Obrigada, Cristiane. A apresentação de vocês é essa, o Augusto não vai apresentar nada, só para ver se a gente... Não, seria essa mesma, o Augusto ele está aqui fazendo parte da reunião, para também esclarecer alguma dúvida, algo que vocês tenham, a gente está aqui à disposição. Tá bom. Então, está aberto, quem quiser perguntar, por favor, só levanta a mãozinha. Angélica. Oi, bom dia a todos, bom dia, secretário. Cristiane, eu imagino assim que a operação baixas temperaturas a gente tenha, o público são os moradores de rua, né? Mas vocês conseguem identificar nas tendas de altas temperaturas, além dos moradores de rua, quem busca essas tendas? Vocês têm esse perfil? Eu vou responder, se o Augusto também quiser complementar. A princípio, né, o nosso público maior são as pessoas que encontram-se em situação de rua, são eles que procuram. Não temos um levantamento de que outro público faça o uso das nossas tendas no período da OT. A princípio, a gente está focado mesmo na população em situação de rua, em alguns servidores que trabalham também durante esse período, que são na rua, até nossas equipes também de abordagem social também estão bem presentes durante as tendas, mas o nosso foco tem sido a população em situação de rua mesmo. E é feito um cadastro dessas pessoas, Cristiane?
Não, eles não são cadastrados. A gente consegue fazer o levantamento de pessoas que estão usufruindo, né, desse benefício que a gente oferta, às vezes pela própria equipe de abordagem, eles conseguem fazer esse controle, e a gente também tem nas tendas a equipe da SAS, né, da Supervisão de Assistência Social no território. Então, cada território, a supervisão participa ativamente, então, com as equipes do CRAS, então elas conseguem fazer esse levantamento de número de pessoas que passam pela tenda, e que a gente faz oferta também de acolhimentos, né, de algo que seja necessário dentro da política de assistência, para aquelas pessoas que passam por nós pedindo o nosso auxílio. E vocês aproveitam esse momento para direcionar essas pessoas para algum equipamento, algum CRAS, enfim, algum Sim, equipamento? sim, para além dos nossos equipamentos de acolhimento, que são ofertados também durante esse período, a gente também encaminha para o CRAS, a equipe do CRAS também é permanente nas tendas, principalmente nas de OAT, elas fazem parte, então elas estão sempre se revezando, e cada território, a sua equipe participa ativamente e faz a oferta de benefício eventual, do que tem de acordo com a nossa política. E as equipes de abordagem, que são os CEAs, né, dos territórios, fazem também a oferta de acolhimento nas vagas que a gente tem noturna. E também dos núcleos, né? A gente tem alguns núcleos também que a gente oferta higienização pessoal, né? Então, as equipes também ofertam isso para os usuários, né? Nos núcleos próximos, para que eles possam tomar banho, lavar uma roupa, ter uma alimentação mais adequada. Então, também nós fazemos essa oferta na nossa equipe de abordagem. E como que tem sido o aceite das pessoas, desses moradores aos serviços da prefeitura? Com relação à adesão aos núcleos, que são os serviços que a gente oferta durante o dia, né, que é das 8 às 5, eles têm uma boa adesão pelas equipes de abordagem, a gente faz essa oferta logo no início da manhã, eles aderem, e aqueles que não têm muito interesse em sair das calçadas, que tem muito isso ainda, eles fazem a adesão do período mais quente mesmo, por água e fruta nas tendas. E aí, quando chega no final do dia, é que a gente começa o início das ofertas de vagas para acolhimento de pernoite, né, dos serviços que a gente tem vaga. Mas aí já entra pelo 156, eles mesmos fazem, né, o acesso pelo 156, ou pedem para alguém fazer, e as equipes do noturno, que é o CEAS 3, é que fazem esse acolhimento desses usuários e levam para as vagas que a gente tem pela cidade. Mas de dia, o que a gente consegue ter uma dimensão maior de oferta são os núcleos, e que tem uma adesão muito boa, de mais ou menos 80% dos usuários, eles fazem adesão dos nossos núcleos durante o dia para higienização. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Angélica? Eu queria saber como foi feita a escolha desses locais para as tendas, se são os locais de alto fluxo de pessoas ou se vocês identificaram que são pontos de ilha de calor. Como que foi feita essa escolha, por favor? Eu não sei se o Augusto quer responder, essa parte foi feita pelo gabinete, mas eu vou falar só uma parte, talvez o Augusto queira complementar. De fato, esses pontos são os pontos estratégicos, sim, de maior número de concentração de pessoas em situação de rua. Então, a gente até tem um nome na abordagem noturna que a gente chama ponto de concentração, que é o local que a gente tem o maior número da população. E aí, como já é conhecido pelos próprios usuários esses pontos, então, de muito tempo, né? Porque acho que isso já vem de anos atrás, esses pontos de concentração, que nunca mudou e também não mudou o local. Para eles identificam a assistência, o serviço da assistência, exatamente nesses locais que estão as tendas, que elas funcionam também no período da baixa temperatura, né? Então, eles já procuram esse local. Então, já é um local que é de conhecimento de toda a comunidade, dos usuários daquela região. Então, tanto no período quente quanto no período do frio, eles procuram esses locais. Por isso que a gente tem as tendas, juntamente com a OBT, a gente tem a OAT no mesmo local, porque realmente é um ponto de referência para os nossos usuários, e o maior número de concentração que a gente tem deles é nessas regiões. Você quer complementar alguma coisa, Augusto? Não, isso é um estudo feito também, a SAS participou A gente não está ouvindo. A gente não está te ouvindo. Tá bem baixinho, mas não é impossível de ouvir.
Infelizmente, não estamos te ouvindo. Vou passar para o Alessandro, aí depois a gente tenta voltar para você. Bom dia, parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho, Cristiane e Augusto. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte: quantos dias as tendas ficam geralmente, em média, nesses picos? Ou seja, quantas vezes elas são armadas e durante quanto período, mais ou menos, em época de muito calor, de muito frio? Você poderia me passar essa informação? Sim, claro. O período das tendas é de acordo com a meteorologia, né? Então, quando a gente, na semana que a gente identifica, vamos começar pela OBT, que a gente identifica as baixas temperaturas, que chega a 13 graus, a gente já monta as tendas pelo aquele período. Geralmente, a gente acompanha o que passa na meteorologia, então, vamos supor, essa semana, nós estamos na terça-feira, a gente identificou que é uma semana de baixa temperatura e que até domingo a gente tem de 13 a 12 graus, e aí a gente já começa a montar as tendas a partir de hoje, e ela fica por esse período. As tendas só são desmontadas quando a temperatura sobe. Então, semana que vem, a temperatura vai chegar a 17 graus, a mínima. Aí, nesse período, a gente não tem mais as tendas, porque entende-se que a temperatura foi elevada. A mesma coisa a gente trabalha na OT. Quando a temperatura também chega a 32 graus, a gente monta as tendas e fica pelo período da alta temperatura até que a temperatura se normalize, né? Diminua para 28 graus, 27 graus. Aí a gente também faz o desmontamento das tendas. Mas a gente trabalha exatamente com as temperaturas atuais, seja elas para baixa ou alta temperatura. Maravilha, brigadíssimo. Você sabe dizer se no ano passado mais ou menos quantos dias foram essas tendas, um total, mais ou menos? Da baixas temperatura, a gente iniciou no dia 1º de maio e a gente foi até o dia, se eu não me engano, 30, né, de novembro, né, Augusto? Isso, era até dia 31, conforme o decreto, né? Só que aí a secretária, a gente estendeu por mais 30 dias. Aí, assim, os dias exatos, quantos dias de tendas nós tivemos, eu não sei se o Augusto tem essa resposta, mas Estou procurando aqui. Foi um período mais longo para nós, de baixa temperatura, né? O ano passado, a gente teve um inverno significativo, então a gente teve o tempo maior das tendas na cidade, a gente teve muito mais do que 2024, então por isso que se estendeu até para um mês a mais do que era previsto, porque a nossa operação de baixa temperatura, ela inicia dia 1º de maio, vai até dia 31 de outubro, e esse ano foi até dia 31 de novembro, por conta do que houve no clima mesmo, né, nas mudanças climáticas, que alterou até o nosso trabalho com as tendas aumentando para mais um mês. Então, aqui foi um número bem significativo de trabalho com as tendas nas baixas temperaturas. Não sei se o Augusto tem um número exato de dias de tenda. Você tem, Augusto? Eu estou vendo se o pessoal tem aqui no... Tá. E com relação ao OT, esse ano a gente teve no início de janeiro, a gente teve também, mas não se estendeu tanto, porque o nosso clima está um pouco bagunçado com as chuvas, né? Então, acho que não foi tão necessário. Esse ano aqui só foi um acionamento só, esse ano aqui. Em 2026, só um acionamento que foi no comecinho de dezembro. Exato. Foi dezembro. Bagunçado, você está sendo gentil. Oi? Ela falou que o clima está um pouco bagunçado. Só colocando uma diferença entre a OBT e a OAT, elas trabalham diferente, né? Porque é óbvio, é altas temperaturas e baixas, mas no baixas temperaturas a gente faz o atendimento nas tendas também. Eu não sei se a Cris já explicou na hora que eu saí aqui para buscar o outro fone, é que quando é a OBT, a gente faz uma parceria com esportes, que a gente pega 4 clubes dele e a gente oferta vagas também para eles, entendeu? Porque tem muitas pessoas que querem sair da rua devido ao frio. A OBT a gente encontra um pouquinho mais de dificuldade porque o atendimento é durante o dia. Então o pessoal tá circulando. Só voltando na primeira pergunta que a Maria fez, em relação se tinha outras pessoas. Sim, outras pessoas acabam recebendo água, fruta, sucos, que a gente não pode falar não.
A gente tem que deixar aberto para todo mundo, mas a gente não tem esse controle. Falou, ó, X pessoas eram pessoas vulneráveis, moradoras de ruas, X pessoas eram pessoas que trabalham, porque nós temos serviço na assistência social que as pessoas elas trabalham. Então, assim, são pessoas não em situação de rua, mas que elas tomam banho, elas se alimentam todo dia certinho. Então, assim, então não tem como a gente diferenciar, tá? Eu queria só pontuar essa parte. Como é que vocês fazem o cálculo para levar esses mantimentos, por exemplo? Porque pode passar em infinidade, né? Os mantimentos, assim, tanto na OBT como na OAT, quem oferece os mantimentos é direitos humanos. Então, a gente entra com a estrutura, na OAT, vamos falar de OAT agora, a gente entra com a estrutura, que é as tendas, que é os ventiladores, que é todo o mobiliário. E aí, direitos humanos entra com os insumos e a distribuição, e aí vem a parte da saúde também, que tem todo o atendimento, o psicólogo, tem a tenda PET para dar vacina nos cachorrinhos, também nas pessoas elas dão vacina, como na OBT também. A OBT é assim que funciona. Nós entramos com a estrutura, com cobertores e os atendimentos com as vagas, a gente disponibilizando as vagas. Mas os insumos, mantimentos, quem faz esse cálculo já é um cálculo fácil, na verdade, né? Porque a gente já tem uma média, óbvio que a tendência sempre é crescer um pouco, infelizmente, mas é sempre uma média de atendimentos. Eu não vou te precisar agora quantos são, mais ou menos assim, porque eu não tenho isso na cabeça. Mas a gente sempre tem uma média que a gente consegue distribuir, fazer esse cálculo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, eu queria agradecer muito a Cristiane e o Augusto aí por todos os esclarecimentos. No mês passado, nós tivemos a saúde falando também no mesmo programa, né, do plano de altas e baixas temperaturas. Acho que agora está bem elucidado como é feito esse trabalho. Obrigada. Então, agora eu vou passar para a rodada de participação dos membros do comitê, do plano. Então, Condec, tem alguma novidade? Bom dia a todos, bom dia, secretário. Não tenho nada, nenhuma novidade não, só muita chuva, né? Agora sim, agora é o plano de chuvas. Covisa? A gente, nesse começo de ano, não teve nenhum acionamento, né, da baixa umidade. Então, também não temos nenhuma novidade por enquanto. Obrigada, Magali. Cocel? Oi, me ouvem? Bem baixinho, mas estamos ouvindo, Arthur. Vou tentar falar mais próximo aqui, ó. A gente tem algumas atualizações. A gente, acho que foi na penúltima reunião, a gente estava em tratativas de aproximação com o programa Ambientes Verdes Saudáveis, né, da atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde. E agora, dia 20, a gente já tem uma reunião de formação, né, com os representantes das diretorias regionais de educação, as DREs, para a gente tentar alinhar a ação dentro do território, né, para a gente fazer com que os ambientes verdes, né, das unidades educacionais possam ser trabalhados com cobertura vegetal, com horta. Eles também fazem um trabalho muito bacana de reciclagem, então não fica só focado na escola, né, mas todo no entorno da escola. Então a gente está já iniciando essa ação. Eu espero que aí nos próximos meses a gente consiga ter resultados bacanas. Obrigada, Arthur. CGE? Nazário, você está por aí? Olá, sim. Bom dia a todos. Bom dia. Ver com atenção aí a apresentação da Cristiane e do Augusto, muito, muito boa a apresentação. Ela vai estar, acho que vocês vão passar o link, né, para que a gente possa passar para a nossa equipe do CGE. Não tenho perguntas. Só a título de curiosidade, pelo menos aí os modelos de previsão de baixas temperaturas ou de altas, a gente está dentro do padrão do verão para fevereiro. Ou seja, as temperaturas vão ficar um pouco mais altas agora. Hoje a gente tem uma temperatura mais... uma temperatura média, né, mais baixa, mas já em função aí já da chegada do carnaval, a gente vai ter no máximo temperaturas durante a tarde na faixa dos 30 graus, fica abaixo, né, do mínimo para altas temperaturas. Então,
sim, uma visão de curta duração, aí não teve nenhuma situação para baixas temperaturas, é claro, e nem muito menos para altas temperaturas. A gente vai tá tranquilo nesse sentido aí. Obrigada. E agora passo para a Fabi. Clima, tem alguma novidade, Fabi? Eu acredito que por nós aqui também não, mas eu não sei se seria agora o momento, mas acho que a nossa grande intenção, né, de trazer essa questão das altas temperaturas para a discussão de hoje é ver o quanto de planos, né, e de iniciativas diferentes, aparentemente diferentes, que a gente tem na prefeitura, mas que ao mesmo tempo são iniciativas muito semelhantes, né, e que acabam coincidindo de alguma forma. E eu acho que a ideia para os próximos capítulos, né, é a gente conseguir integrar esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos para que sejam feitos pelos mesmos grupos, as mesmas pessoas que estejam inteiradas em um e outro, né. A saúde, ela tem levantado alguns dados bem interessantes, né, de correlacionando doenças respiratórias em crianças, com a questão da umidade, né, pelo programa Vigiar, que no PCBU acho que foi um dos grandes indicadores, um dos mais interessantes indicadores aqui no PCBU, né, e a gente vê também que a tenda das operações de altas temperaturas também está muito correlacionada ao PCBU, né, que vocês colocam aqueles umidificadores, né, que é muito difícil você isolar uma alta temperatura de uma baixa umidade, né, em geral quando a temperatura está alta, a umidade também está muito baixa, né, então essas coisas elas andam muito juntas, né, então acho que nosso desafio como prefeitura para refletir aí para os próximos capítulos é ver como que a gente talvez possa unir esses esforços, né, mas é mais uma reflexão para a gente pensar como grupo também. A gente tem mais de 60 planos na prefeitura, né? E aí são reuniões, reuniões, reuniões. Aqui pela Seclima, a gente coordena o plano preventivo de chuvas e ele é muito prático, né? Então, cada um tem o seu plano, o que fazer. E o PCBU, ele é muito mais de discussão e acaba afunilando muito na questão das altas temperaturas, né? Então, a ideia agora é a Fabiana, a Angélica, chamar uma reunião com os representantes do plano de altas temperaturas para ver como que a gente pode integrar e talvez até virar um plano único, não sei, para que a gente possa trabalhar junto. Então, a ideia agora é fazer uma reunião entre esses dois planos para a gente ver como integrar, até porque a maioria das secretarias que fazem parte de um faz parte do outro também. Então, a gente fica discutindo a mesma coisa em dois planos diferentes. Tudo bem por vocês? Marcar essa reunião, conversar, acho que tem que chamar a SMARTS, tem que chamar direitos humanos, saúde, eu não sei se o Verde está junto. Eu sei que o Verde também está discutindo agora as altas temperaturas, um outro projeto, então, enfim, a gente tentar integrar tudo isso e ver como fica melhor. E aí também só trazer para vocês, né? Eu acho que a Angélica pode falar, mas a gente está caminhando bem com o nosso aplicativo, agora está em Smith, a gente está discutindo Smith e CGE, principalmente, né? Mas a Defesa Civil também participando de várias dessas reuniões. Então, acho que aí nos próximos meses, né? Porque tudo demora um pouquinho aqui na prefeitura, a gente deve ter o aplicativo de altas, baixas temperaturas, baixa umidade, chuvas, enfim, tudo isso num único aplicativo. Quer falar um pouquinho, Angélica? Acho que é isso, e a ideia de integrar todas essas informações, né, e ligado aí a vocês com as tendas, a ideia é que esse aplicativo permita que a gente inclua outras funcionalidades. Então, essas tendas estarem identificadas também no futuro, a gente conseguir colocar o máximo de informações ali para a população, para facilitar esse acompanhamento nosso também, né, e que a população fique informada onde encontrar essas tendas também. Então, isso é um segundo passo, mas agora a gente está aguardando aí para ser desenvolvido e a gente conseguir pensar em todas as soluções que ele pode apresentar para a cidade. É isso? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário?
Alguém se opõe a juntar os planos? Não? Então, acho que estamos caminhando aí bem, né? E eu passo agora para o secretário Renato Nalini para as considerações finais. Queria cumprimentar a Cristiane, o Augusto, pelos esclarecimentos, né? É um trabalho muito importante isso. E seria interessante que nós também pensássemos como é que outros países estão resolvendo essas questões. Na França, por exemplo, em várias praças tem aqueles repuxos de água que saem do chão, e é muito interessante ver que as pessoas se aproximam, entram naquela espécie de chuvinha artificial. Os passarinhos também ficam revoando, cachorrinhos vão tomar água que cai. Eu não acho que é uma solução impossível para São Paulo, né? Nós temos, inclusive, no Vale do Anhangabaú, parece que tem, mas eu nunca vi funcionando, né? Então, são opções que a gente tem de buscar para que não haja mais mortes em virtude do calor, né? Da baixa umidade. O professor Paulo Saldiva já provou que o calor mata mais do que o frio, né? E nada indica que nós vamos ficar livre desse fenômeno, ao contrário. Cada ano é mais quente que o outro, cada ano tem mais chuva do que o anterior, tem menos chuva do que o anterior. Então, a gente precisa estar preparado e fazer o que nos é possível fazer. Mas muito obrigado a todos e até a próxima reunião.